Você está sintonizado no Agenda Econômica. Estamos discutindo a carga tributária no Brasil. Nosso convidado é o Dr. Pedro Delahy. Ele é o presidente do Sindifisco Nacional, Sindicato Nacional dos Auditores Tributários da Receita do Brasil. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Dr. Pedro, sobre sonegação, muitos especialistas sustentam que as modificações ocorridas na legislação não se limitaram a modificar a estrutura do sistema tributário, mas também teriam contribuído para enfraquecer o combate à sonegação tributária. Eu vou dar um exemplo só. A partir da Lei 249 de 95, o artigo 34, foi extinta a punibilidade do crime contra a ordem tributária, até mesmo de sonegação de impostos previstos na Lei 8137 de 1990, via pagamento de tributo. O crime tributário compensa? É o que eu falei, essa lei aí de 95, ela começou a vigorar em 1º de janeiro de 96. 96 é um ano absolutamente emblemático, né? 96 extinguiram a punibilidade da sonegação. Sonegação não é mais crime desde que você pague, né? Se você for pego sonegando, se apropriando do dinheiro do empregado, né, do imposto de renda, da previdência social do empregado, se você fraudar uma nota fiscal, nada disso é crime desde que você pague. Você não dá cadeia. Né? Não dá cadeia desde que você pague. O que é um absurdo, né? Porque a gente tem que viver da percepção de risco, né? Se você entende que não é arriscado ou que não tem tanto risco assim, por que não tentar, né? Então, esse Estado, o Estado arrecadador que nós queremos, é um Estado moral, né? Um Estado de moralidade, não só de bem-estar social, mas de moralidade administrativa, moralidade cidadã, né? Em que as pessoas não vejam como esperteza a sonegação. Né? Chega ao ponto em que, se você descobre que o teu vizinho está sonegando imposto, você acha que ele é esperto, você é burro, né? Em qualquer lugar do mundo civilizado, né, você vai achar que ele é um criminoso, né, e que ele deve sofrer as consequências dos seus atos. Aqui não, aqui paga e está tudo bem. Curioso que o senhor mencionou aí o ano 96, né? E aqui mesmo, nesse programa Agenda Econômica, o ex-secretário da Receita Federal, doutor Everardo Maciel, declarou que no Brasil, praticamente os maiores bancos e as maiores empresas transnacionais não pagam imposto ou pagam imposto através do mecanismo da elisão. Isso continua acontecendo hoje? É verdade. Tem um espaço muito grande para elisão e uma zona cinzenta em que não se sabe onde está a elisão e onde está a evasão, né? E a evasão é a sonegação, né? E a elisão é o planejamento. Quer dizer, um é legal e o outro é ilegal. E então nós criamos na Receita Federal as delegacias de maiores contribuintes, que tanto nas pessoas físicas como nas pessoas jurídicas vão fiscalizar especialmente ou unicamente essas pessoas físicas e jurídicas detentoras de grandes capitais. E exatamente para estudar os seus planejamentos tributários, né, para ver se são legais ou ilegais. Isso tem dado bons resultados, apesar de que nós temos que mexer, mais uma vez, nós temos que mexer na própria legislação, né? Nós temos que, por exemplo, eu não posso, como auditor fiscal, desconsiderar a personalidade jurídica de uma determinada pessoa que se diz pessoa jurídica, vamos dizer, né? É uma empresa, mas na realidade não é uma empresa, é uma pessoa física. Ela tem todas as características de pessoa física, mas se estabelece como jurídica para pagar menos imposto, né? Então, eu não posso descaracterizar porque não existe a regulamentação da lei, uma lei que regulamente esse poder de você descaracterizar a pessoa que se constitui fraudulentamente como uma pessoa jurídica, quando na realidade é uma pessoa física. Então, tem uma série de legislações que poderiam ser aperfeiçoadas para que nós, na Receita Federal, tivéssemos mais poder de combater a sonegação. Mas o que está ao nosso alcance, nós estamos fazendo. Ainda na linha que o Beto levantou, seu crime tributário compensa, em 2003, a Lei 10.833 estabeleceu um prazo de 5 anos para que a Receita Federal apreciasse a chamada compensação declarada. Se no prazo de 5 anos isso não fosse feito,
essa compensação estaria tacitamente homologada. Levantamento feito por especialistas com base em amostras das regiões fiscais indica que, em média, 80% dos créditos compensados, portanto já homologados, seriam improcedentes. Uma espécie de uma mão de gato aí. Como a senhora analisa essa situação da compensação? Veja, aí teve, realmente tinham várias brechas e que elas foram sendo fechadas. Então não está perfeito. Mas, antigamente, o sujeito vinha e arriscava, né? Eu vou inventar que eu tenho um certo crédito para ser compensado de alguma coisa que eu paguei indevidamente e vou receber esse dinheiro de volta, quando na realidade aquele dinheiro não deveria ser compensado. E a pessoa conta com a incapacidade da Receita, né, e são muitos créditos para serem analisados, de julgar aquele direito no prazo de 5 anos. Né, que é o prazo legal. Se em 5 anos a Receita não disser que está errado, passa a ser certo. Né, porque assim é que a lei manda e está até correto, porque o contribuinte não pode ficar ad eterno na mão do Estado esperando para ver se aquele crédito é realmente verdadeiro ou não. Mas havia muitas fraudes. E era uma tentativa que não dava em nada. O sujeito ia lá, tentava, se deu errado, olha, não passou, então eu pago. Né? Hoje não, hoje tem multa. Né? Se o sujeito faz, o contribuinte tenta fazer e não dá certo, ele vai pagar a multa sobre o crédito tributário que não foi recolhido. E tem malha também, tem alguns parâmetros de malha, assim como a malha da pessoa física, tem malha para a pessoa jurídica que pede compensação, para ver se encaixa, se tiver alguma coisa fora de alguns parâmetros da normalidade, ele já cai direto para análise manual. Entendeu? Então, hoje, certamente não é esse percentual de 80% e nós estamos aperfeiçoando bastante os nossos controles, que não significa também que está zerado. Qual é a relação existente entre a ampliação da carga tributária brasileira, que hoje é de 34% do PIB, e o volume de recursos orçamentários gastos no pagamento de juros e amortização da dívida pública? Em 2011, o Brasil despendeu 708 bilhões de reais, ou seja, 45% com a dívida pública, enquanto destinou 22,01% para a Previdência Social, 9,95% para as transferências aos estados e municípios, 4,07% para a saúde e 2,99% para a educação. Que comentário o senhor tem a fazer sobre esse cenário? Já foi pior. Né? Já foi pior porque a taxa de endividamento frente ao PIB, que já foi da faixa de 52%, hoje está por volta de 45%, como você falou. Só que um dado que não está bem correto aí, que são 708 bilhões. 708 bilhões é a rolagem inteira. Né? Agora, de juros, que é o custo da dívida, mesmo é quando você paga de juros, deve estar por volta de 200 a 250 bilhões que o Estado brasileiro vem gastando para financiar a sua dívida. É um absurdo, é extremamente prejudicial à sociedade brasileira, mas porque o Brasil pratica taxas de juros bastante elevadas. Né? A rolagem da dívida fica muito cara porque os juros estão muito altos. Agora, a presidente Dilma, né, enfim, a política monetária nacional parece que, e a própria inflação está permitindo uma baixa sistemática das taxas de juros. Nós acreditamos que essa situação venha a melhorar no futuro, mas acontece que os países se financiam, né? A Grécia, a Espanha, etc., estão com esse problema de uma forma muito mais grave, muito mais aguda que no Brasil. Agora, realmente, nós temos que baixar as taxas de juros para níveis, vamos dizer, normais, né? Decentes, para nós chegarmos aos patamares dos demais países do mundo. Agora, realmente, temos que aumentar o superávit primário para fazer frente ao pagamento dos juros. Doutor Pedro, vamos mudar um pouco o rumo da conversa. Vamos para a gente queria que o senhor falasse sobre a importância da criação de um Conselho de Política e Administração Tributária e do Código de Relacionamento Fisco-Contribuinte. De que maneira tais medidas assegurariam maior transparência e eficiência fiscal no Brasil? Como o senhor analisa esse conceito? Olha, muito se fala em Código de Defesa do Contribuinte
e eu acredito que o contribuinte deva ser defendido. E tem direitos, né? Tem deveres e tem direitos. Mas o fundamental, e a gente tem se batido muito sobre isso, é fazer um Código de Defesa do contribuinte. E não, como vem mascarado em muitas propostas que existem, que vem rodando aqui no Congresso Nacional, que são verdadeiros códigos de defesa do sonegador. Então, sob pretexto de defender o contribuinte, vai, na realidade, dificultar o trabalho da fiscalização no trabalho de combate à sonegação. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Agora, quanto a um conselho, esse CONPAT seria um conselho de administração, né, da política tributária, que teria uma participação da sociedade, eu diria o seguinte, que se nós tivéssemos o poder de um Ministério Público, né, fosse um órgão absolutamente autônomo, a Receita Federal, precisaria ter controle. Mas a Receita Federal faz parte da administração direta e, portanto ela já é fiscalizada pelo TCU, pelo CGU, por todos os órgãos de controle do Poder Executivo, inclusive pela Câmara dos Deputados, Senado e a nossa Corregedoria da Receita Federal, etc. O que nós estamos falando é de um poder sem controle, um poder autônomo, né, que é o Poder Judiciário como o Ministério Público, que não pode ficar sem controle nenhum, né? No caso da Receita Federal, ela já tem um controle por parte dos mecanismos do Poder Executivo. Outra questão é a política tributária. A política tributária é uma política de Estado. Ela não pode ser exercida pelo contribuinte. A política de Estado não pode ser exercida nem pelo governo, por governos, interesses partidários, nem pelo contribuinte. Querer que a política tributária seja exercida pelo contribuinte em alguns casos, entregar a chave do galinheiro para a raposa, né? E aí não dá. Vamos falar um pouquinho sobre desoneração. O recente pacote de incentivo à indústria, lançado pelo governo federal, ele desonera, em boa medida, a folha de pagamento, alguns tributos de alguns ramos industriais. Qual é o impacto real dessa medida na indústria, e na Previdência? Qual será o impacto? Pois é, a primeira coisa que a gente pensa como cidadão tá ok, né? Vamos desonerar, né, o trabalho, os salários, então os preços nas prateleiras vão cair, não é isso? Porque você vai pagar menos pelo trabalho assalariado, pelo seu empregado, então você vai ter condição de cobrar menos. Isso é o que os empresários falam, né? Foi o que falaram, inclusive, na CPMF. CPMF era um tributo caro e que encarecia muito o preço das mercadorias. E vocês viram que depois que a CPMF caiu, você viu como é que caiu assustadoramente o preço das coisas na farmácia, no supermercado? Você viu caiu alguma coisa? Caiu para cima. Caiu para cima, né? Quer dizer, na realidade, isso foi para o bolso dos empresários. Não teve nenhum benefício para a população. E era um grande instrumento também de política tributária. Sim. Na desoneração agora da folha, vamos ver se vai cair o preço nas prateleiras do supermercado, das farmácias. Não vai. Vai aumentar o lucro dos empresários. E tem mais, essa conta vai ser cobrada lá na frente, né? Vai ser cobrada a conta lá da Seguridade Social. Porque para você se aposentar, você conta com a tua contribuição como empregado e a contribuição do empregador. A tua contribuição sozinha não dá para sustentar a tua aposentadoria, né? Por isso que o empregador paga 20% sobre o seu salário, para sustentar a sua aposentadoria, né? Daqui a 20 anos você vai se aposentar e vai dizer, cadê o meu? E o governo vai dizer, não dá porque tem um déficit enorme na Previdência, inclusive nós vamos ter que fazer uma outra reforma e você só vai se aposentar quando você tiver 80 anos. Mas foi dito aí que o Tesouro cobriria eventuais lacunas. Isso pode acontecer? Cobre, como cobriu a Transamazônica, né? Como cobriu a construção de Brasília. Tudo isso foi feito com o dinheiro da Previdência, né? A ponte Rio-Niterói. E cadê esse dinheiro que o Tesouro cobriu? Não, em algum momento o Tesouro falou, olha, acabou e nós vamos ter que fazer uma reforma, né? Então é muito fácil dizer que daqui a 20 anos o Tesouro vai cobrir o prejuízo. E a chibata... Quando chegar daqui a 20 anos, alguém vai dizer, mas o déficit está enorme, está indecente, vamos fazer uma reforma. E a chibata em cima de quem é assalariado. Exatamente. Não, mas é claro, aqui no Brasil o assalariado é que tem o direito de
reclamar, né? E pagar. Doutor Pedro, acho que a gente está quase indo já para o final do programa. O ITR, que é o Imposto sobre Propriedade Territorial, que ele é arrecadado pelo governo federal e é repassado, parte desses recursos é repassado para os municípios, estados e tal. Ele arrecadou, em 2009, 420 milhões de reais. Olha que o Brasil tem 8.500 quilômetros quadrados, a grande parte disso, das terras, boa parte o terra incide sobre essa grande massa de terra que o Brasil tem. Mas tudo isso gerou 420 milhões em 2009, enquanto o IPTU, que é o Imposto de Caráter Municipal, arrecadou 13,8 bilhões de reais no mesmo período. Ou seja, quem tem terra, principalmente grandes terras, não paga imposto. Como o senhor avalia isso? É uma vergonha nacional. O ITR é uma vergonha nacional. E aí só não quero colocar a culpa na Receita Federal. É a legislação do ITR que é péssima. Porque o ITR deveria ser um imposto, no mínimo, regulador, para desincentivar a manutenção de terras improdutivas, né? Então, se o sujeito tem uma terra improdutiva, o ITR deveria ser, assim, de uma forma tão incidente, de uma forma tão alta, que ele não se estimule a manter terras improdutivas, né? E aí ele vai ter que se desfazer dessa terra para não ter que pagar esse ITR. Bom, no Brasil não se tributa ITR, não se tributa a terra, né? E aí fica essa situação de vergonha. O senhor é a favor da municipalização do ITR? Acho que poderia ser uma solução. Poderia ser, porque o município está mais próximo lá do produtor rural, né? Então, acho que talvez fosse uma situação em que arrecadaria mais de 420 milhões, não arrecadaria, se ele fosse municipal? Olha, não sei, né? Depende do município, né? Uma perguntinha rapidinha, a última aqui. Como explicar... Depende do município e do administrador do município. Como explicar, doutor Pedro, do ponto de vista fiscal, que lanchas, iates, helicópteros, jatinhos não paguem IPVA no Brasil? Pois é, isso é uma situação que nós fizemos um estudo aqui sobre o sistema tributário, que é de 2010, né? E uma das coisas que a gente falou aqui, de uma forma, acredito que pioneira no Brasil, foi justamente dessa questão da não incidência de IPVA sobre lanchas e helicópteros, que é um tributo estadual. Nós somos auditores federais. Então, me espantou saber que produtos suntuosos desse gênero não pagam imposto sobre propriedade de veículo automotor, como se não fosse um veículo automotor. Então, nós denunciamos isso e não paga porque há uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que o IPVA é sucedâneo da taxa rodoviária única, então só incidiria sobre veículos terrestres. Muito bem, então vamos fazer uma proposta de emenda constitucional e vamos dizer que a partir de agora incide sobre jatos, lanchas e iates. Uhum. E, felizmente, já tem uns 3 ou 4 projetos de emenda constitucional, né, propostas de emenda constitucional, tanto na Câmara quanto no Senado. O senador Lindbergh Farias é um que tem uma proposta nesse sentido, aqui no Senado, para se tributar, que é outra vergonha nacional, né? Quer dizer, você vai lá em Angra dos Reis, está aquele bando de iate lá. Isso é uma questão moral, né? Não, eu diria que é de uma tremenda cara de pau. Pode até não gerar muito dinheiro. E é uma imoralidade. Bom, nós estamos chegando ao final aqui do programa Agenda Econômica. Gostaríamos de agradecer muito a presença aqui do presidente do Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil, doutor Pedro Delahy. Muito obrigado, doutor Pedro. Estaremos sempre portas abertas aqui. E muito obrigado a vocês de casa que nos acompanharam. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo. Até mais. Até a próxima Agenda Econômica.